Sejam bem-vindos ao canal do Brasil Escola. Eu sou o professor Fred de Biologia e hoje a gente vai falar sobre o coronavírus. Ele está causando um surto agora em 2020, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades desse vírus, a forma que esse surto está se alastrando pelo planeta. Mas antes da gente continuar, não se esquece de se inscrever aí no canal e ativar o sininho para você receber as notificações de todos os nossos vídeos. Preparados? Bora lá! Antes da gente partir diretamente para o coronavírus, vamos entender o que é o vírus. Vamos fazer uma revisãozinha básica aqui do que é. Ele é um organismo, né? Vivo ou não vivo, tem uma discussão sobre isso, mas basicamente é um organismo formado por material genético e uma capa protetora. Essa capa protetora pode ser de proteína ou até de lipídios, tudo bem? Esse organismo ele é um parasita intracelular obrigatório. O que seria isso? Quer dizer que ele só vai ter a sua atividade metabólica quando ele entrar dentro de uma célula hospedeira e obrigatoriamente dentro de uma célula. Então ele não vai ter atividade metabólica fora de uma célula. Ele precisa sempre estar invadindo o organismo. Como eles são microscópicos, eles são facilmente propagados. Ele pode ser passado de um organismo para o outro através de secreções do próprio corpo, como saliva, o sangue, né? Suor, até alguns vírus também conseguem ser transmitidos pelo suor. E você tem essa transmissão direta, ok? Também pode ser transmitida pelo ar. Por exemplo, enquanto eu estou aqui falando, eu estou liberando vapor de água, estou liberando gotículas de saliva aqui no ar, que podem ficar suspensas por várias horas e cair em alguma superfície, você poder passar a mão ali, por exemplo, um corrimão, né, de uma escada, ou ali o botão do elevador ali, pode estar ali contaminado. A maioria dos vírus, eles não aguentam ficar muito tempo fora de um hospedeiro, né? Outros já têm um pouco mais de resistência, aí você precisa desinfetar o local, né? Desinfetar as mãos sempre, né? Lavar sempre com álcool ou com algum outro tipo de material para limpar. Então, basicamente, o vírus é isso. Ele vai ser transmitido facilmente, ele precisa estar dentro de um hospedeiro e ele pode passar de um ser vivo para outro ou da mesma espécie, né? Por exemplo, de um humano para outro humano. Vamos falar então agora do que realmente interessa nesse vídeo, que é o coronavírus. Na verdade, é mais uma variedade de uma família de vírus, né? Os coronavírus, eles representam uma família muito grande de vírus e apenas 7 variedades dele conseguem infectar humanos. Até 2019 eram apenas 6 variedades que infectavam humanos. A partir de 2020 agora a gente inclui mais um vírus que contém essa capacidade, né, de infectar humanos. A contaminação está relacionada com alguns animais, algumas carnes de animais que em alguns países são consumidos, em outros não. No início achou-se que o coronavírus era transmitido apenas da carne desse animal para um humano. Hoje nós já sabemos que ele é sim transmitido de humano para humano, o que aumenta a potência dele de causar um surto, né, de se espalhar facilmente. E tem uma característica muito importante desse coronavírus, é que ele pode ser transmitido de pessoa para pessoa antes mesmo da pessoa ter os sintomas. E quanto tempo demora para a pessoa pegar o vírus, né, ter contato com o vírus e desenvolver os sintomas? O período de incubação desse coronavírus vai de 1 semana até 14 dias, né? Então você tem um período grande ali até a pessoa ter os sintomas, mas até surgir os sintomas, ela já está transmitindo para outras pessoas. Então é um vírus muito perigoso e por ser um vírus novo, né, a população geralmente não tem a imunização necessária para barrar essa infecção. Essa variedade do coronavírus ela foi batizada de 2019 nCoV ou 2019 nCoV. Essa é uma designação técnica, né? Depois geralmente eles ganham um nome mais comum para ficar mais fácil da população entender. Então vamos falar sobre quais são os sintomas que o coronavírus, essa variedade, ela pode causar. E aí está o problema, porque os sintomas que ela causa são muito parecidos com uma gripe comum, também causada por um vírus. Quais são os sintomas? Eu tenho febre, tosse, falta de ar, problemas ou dificuldade, né, para respirar, e isso pode levar à morte. Né? Qual seria o problema, igual eu citei para vocês? É que a pessoa tem esses sintomas e fala, é uma gripe comum, e deixa, né, passar o tempo e quando precisar chegar o tratamento já vai ser tarde. Então essa seria a grande dificuldade do coronavírus, por ele ser muito parecido com uma gripe comum, às vezes a pessoa negligencia os sintomas e isso se agrava, enquanto isso ela está contaminando uma série de pessoas.
Qual é o problema, né? Qual a grande preocupação desse coronavírus, dessa variedade nova? É porque eu já tive outros coronavírus descobertos em outros anos que causaram surtos grandes e que tiveram muito problema, né? Causaram muitos problemas para o planeta todo. Um deles é o SARS e o outro é o MERS. O SARS e o MERS, eles são variedades do coronavírus e eles causaram um surto, eles têm algumas diferenças do coronavírus de 2019. O primeiro é o SARS, né, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave. Ela causou um surto em 2002 e foi controlada em 2003 e em 2004 já tinha sido erradicada. Ela foi muito relacionada a um animal chamado civeta. É um bichinho, ele é parente de um gato selvagem, né? Ele é muito famoso pelo café, né, Copilawak, que é ele come os grãos de café e depois eles produzem esse café com as fezes desse animal. E ele também é uma iguaria em alguns países. E aí aconteceu a transmissão para o humano e causou esse surto. A outra síndrome, né, também causada por um tipo de coronavírus, é o MERS, que é a Síndrome Respiratória do Oriente Médio. Ele causou um surto em 2012, foi bem pequeno, restrito a algumas regiões da Arábia Saudita, e ele foi relacionado com os dromedários. Então o vírus saltava de dromedários para humanos, né, e teve um pequeno surto, foi controlado rapidamente, já que o coronavírus não era uma novidade para a medicina. Então foi muito rápido a resposta, você logo começou a tratar e isolar os pacientes, isso ajudou bastante no controle do surto. Como se proteger então de uma coisa microscópica, né, e que pode saltar, né, pode passar de um humano para humano. O coronavírus, assim como qualquer outro vírus, ele demanda os mesmos cuidados. Nesse caso, para evitar um surto, a primeira dica que a gente passa para vocês é: evitem locais de aglomeração de pessoas. Se você pode evitar esse local, evite, tá? Agora, se você trabalha, tem que pegar um ônibus, eu trabalho numa sala cheia de pessoas como eu que sou professor, né? Eu tenho 35 alunos em uma sala, não tem como você evitar a aglomeração, mas você pode evitar, né? Por exemplo, se uma pessoa tossir perto de você ou espirrar, você tenta cobrir a sua boca, e se você tossir ou espirrar, tenta cobrir a boca e o nariz também para evitar, né, que aquele vapor, aquele ar que sai ali seja dispersado pelo local onde você está. Cuidado com a higiene das mãos e onde você coloca a mão. Então tenha sempre um álcool em gel para higienizar as mãos. E não tenha álcool em gel, Fred. Também não vou ficar higienizando a mão toda hora. Evita contato com a mão suja, principalmente com a mucosa da boca ou dos olhos. Então, se você evitar isso, você já ajuda demais a evitar a contaminação e a propagação desse vírus dentro da população. E uma coisa principal quando a gente fala de vírus, você tem que manter o seu organismo saudável. Por quê? Mesmo que você não tenha imunidade, se o seu organismo está imunizado, assim, se a imunidade dele está perfeita, mesmo que ele não saiba como lidar com o vírus, ele vai ter uma certa resistência, o que pode te ajudar durante o período de tratamento. E como eu falei para vocês, essa variedade do corona ela pode ser transmitida, né, sem os sintomas. Então, se por acaso passou um tempo você começou a ter os sintomas, procure imediatamente, né, um posto de saúde ou um hospital para confirmar se você está apenas com uma gripe ou está com essa variedade do coronavírus. Pessoal, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo sobre o coronavírus. Se ainda sobrou alguma dúvida, deixa aí nos comentários e todo o material e atualizações estão aí na descrição desse vídeo, beleza? Se você gostou da aulinha, deixa o like. Até a próxima. Tchau!